Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, muito boa noite ou muito bom dia para quem nos verá em horários diferentes. Como fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando a nossa conversa nesse 17 de fevereiro a respeito dos principais temas, dos temas mais relevantes dos últimos dias. Eu trouxe hoje para discussão 3 temas. Um que está muito no noticiário e 2 outros que nem tanto. Primeiro nós vamos falar da crise sanitária. Eu vou trazer aqui algumas informações relevantes a respeito das mutações do vírus e da situação atual das vacinas, que é o que importa. Vamos falar também da crise econômica e do que está se propondo no Congresso Nacional para enfrentar a crise e as mudanças que estão condicionadas nesta mesma PEC que o governo está propondo. Na verdade, são 2 PECs, condicionando o auxílio emergencial à reforma administrativa, né? E o terceiro assunto é a prisão ocorrida nesta noite passada, na madrugada de hoje, de um deputado federal, né, um deputado do Rio de Janeiro, do PSL, Daniel Silveira, acusado de ameaças ao Supremo Tribunal Federal e à democracia. Antes de entrarmos na nossa pauta, eu quero pedir a vocês, aqueles que puderem, que compartilhem essa nossa conversa no Facebook, curtam o nosso canal no YouTube, no Instagram, e que nos ajude a divulgar os assuntos que nós estamos tratando aqui, trazendo opiniões, como vocês têm feito, né? Inclusive, se quiserem fazer ao vivo hoje, nós estamos aqui com a Maiara participando também. Ela poderá passar as perguntas e nós vamos tentar dialogar aqui ao vivo, né? Conversar com vocês ao vivo. E estamos então iniciando essa nossa conversa por um assunto que aos poucos vai sendo naturalizado pela mídia, infelizmente, e que não tem ocupado mais espaço muito grande no noticiário nacional, que é a crise sanitária, né? Nós todos já perceberam que nós estamos no auge da crise sanitária, não há nenhum indicador que mostre que a epidemia está arrefecendo, muito pelo contrário, né? Nós sabemos que já superamos as 240 mil mortes, a situação então é muito grave, muitas cidades estão com a estrutura hospitalar fortemente comprometida, especialmente as UTIs, e nesse contexto a grande esperança é a vacina, não é? E a nossa situação na vacinação hoje no Brasil é uma situação de atraso, infelizmente. Nós vacinamos muito pouco ainda, né? Perto de menos de 4% da população, e eu insisto sempre nisso, porque nós só vamos ter alguma tranquilidade a respeito da epidemia se nós atingirmos um índice de vacinação de pelo menos 70% da população vacinável. Não é? Ainda sobre a vacina, eu soube ontem de uma notícia através do sanitarista, professor da Unicamp, Pedro Tourinho, a respeito das vacinas brasileiras. Ele afirma que nós poderíamos ter uma vacina brasileira e não estarmos dependendo dos insumos farmacêuticos ativos, que hoje essa é a nossa situação. As vacinas nem estão sendo produzidas na velocidade adequada, embora o Butantan e a Fiocruz tenham tecnologia para envasar a vacina aqui, que na verdade é isso que se faz. O princípio ativo, o insumo farmacêutico ativo, vem da Índia ou da China, principalmente da China, e ele é preparado para a injeção na população, né, aqui e enfrascado aqui no Brasil. Isto está atrasado, principalmente porque nós não dominamos a produção do princípio ativo.
E por que nós não dominamos? Esse é o assunto que eu queria informar para vocês, uma coisa que me deixou muito triste, né? Me deixou até um pouco revoltado, porque ele afirmou, o professor Pedro Tourinho, que a USP e a Universidade Federal de Minas Gerais têm tecnologia, tinham um projeto e já tinham uma vacina pronta, cada uma delas, não é? E que precisavam, para colocar em prática essa vacina, de financiar as pesquisas com a vacina, né? E são pesquisas caras, porque você precisa imunizar um grupo grande de pessoas, né? Aí você, além disso, precisa depois tabular esses dados, observar para calcular a eficácia da vacina. E as instituições precisavam de 300 milhões de reais, o que para o orçamento da União é muito pouco, para financiar esse projeto todo. E não receberam esse dinheiro. O governo federal optou por não investir na vacina brasileira, na tecnologia brasileira. E por isso que nós estamos dependentes da importação do insumo farmacêutico ativo, porque nós não desenvolvemos a nossa vacina, a nossa tecnologia para produzir vacina. Então, esta é a situação, né? E é importante, inclusive aqui em Ourinhos, uma proposta da vereadora Roberta Estopa foi aprovada na Câmara Municipal para dar transparência à vacinação no município. Isso deve ser feito em todos os municípios, para ficar claro para a população, primeiro, que a vacina não resolveu o problema, porque nós vacinamos muito pouco. Segundo, qual é a realidade? Quantas vacinas nós recebemos, quantas foram aplicadas, quais os grupos que foram priorizados, não é? Que foram atendidos. Então esta é importante que a população saiba isso, porque a informação é necessária para formar um bom juízo, não é? Para não ser enganada com a condição de que a situação está se resolvendo e se resolverá rapidamente, o que não é uma verdade. E o outro dado importante, eu já falei aqui na nossa conversa anterior, é a respeito da circulação no Brasil de algumas mutações, né, principalmente da mutação brasileira e da mutação do Reino Unido, o que torna a situação ainda mais incerta. É importante a gente esclarecer que mutações em vírus do tipo do Covid-19 são muito comuns, né? Que nós temos não 5 ou 6 mutações, nós temos centenas de mutações pelo mundo afora. Só que a maioria delas são mutações irrelevantes, que não mudam o comportamento do vírus. Essas mais comentadas são as que mudam o comportamento do vírus, ou tornam o vírus mais infectante, ou mais resistente, ou agravam o comportamento do vírus, a fisiopatologia do vírus. A Atna mandou boa noite. A Roberta Estopa, vereadora eleita, né, do Coletivo em Frente, mandou que o projeto de lei aprovado na Câmara de Ourinhos precisa ser aprovado pela administração municipal. Sim, é um projeto que foi aprovado, nós esperamos que o prefeito sancione, porque ele precisa ser sancionado para entrar em vigor, né? Eu acho que não há razão nenhuma para vetar o projeto, porque ele é um projeto que não cria problemas para ninguém, muito pelo contrário, ele beneficia a administração pública dando mais transparência, né? Então a gente tem essa esperança, é uma iniciativa que outros municípios deveriam inclusive adotar também, porque nós temos que ter responsabilidade na condição disso, porque a vacina tem uma cadeia, ela precisa ser produzida, precisa ser distribuída e precisa ser vacinada a pessoa. Como é que funciona no Brasil? A rede SUS, a responsabilidade de fornecer essa vacina é do governo federal, é do Ministério da Saúde. Os estados e os municípios teriam a obrigação de fazer a logística, a distribuição disso dentro dos estados e os municípios fazerem a imunização. Então, se nós não estamos vacinando, em algum ponto isso está emperrado. Ou a vacina não chegou, ou o estado não distribuiu, ou o município não está vacinando. E é importante que a população saiba, não é? Não pode ser enganada e fazer de conta que está tudo bem, tudo funcionando. Bom, nós sabemos, e eu tenho dito aqui, que esse falso dilema entre cuidar da saúde e cuidar da economia atrasou o Brasil e tem dificultado o enfrentamento desta emergência sanitária que nós estamos sofrendo.
A crise econômica só se agrava, porque esse abre e fecha do comércio não resolve o problema da economia. E nós sabemos também que, além de não resolver o problema da economia, o auxílio emergencial foi essencial para manter o mercado interno, de certa forma, ativado e garantir ao mercado interno que o dinheiro circulasse na economia para reduzir a queda na atividade econômica. E agora qual é a situação? O auxílio emergencial acabou em dezembro e não há nada definido ainda. E agora, hoje, vendo qual é a situação no Congresso Nacional, o governo está falando, não tem nada definido, em propor 4 parcelas de R$250. Né? Eu considero pouco, esse valor é insuficiente. E mais, eu acho que isso não deveria ser feito na forma de auxílio emergencial, porque a experiência da última concessão foi muito ruim. Houve uma desorganização, muitas pessoas não conseguiram acessar o auxílio emergencial, outras tantas receberam indevidamente, e até agora isso não foi elucidado, ninguém devolveu, ninguém foi punido. Então, o mais adequado seria usar a base do Bolsa Família, que está aí, que tem cadastros robustos, né, através do SUAS, e fazer um estudo para incluir o auxílio emergencial na mesma plataforma. Isso seria o ideal. Mas para isso precisa aprovar esse auxílio emergencial no Congresso. E o que o governo está propondo? Está condicionando a aprovação do auxílio emergencial à aprovação simultânea, no mesmo bloco, da PEC da reforma administrativa. E agora eu quero falar com vocês, porque a mídia não tem divulgado isso, o que é que essa PEC da reforma administrativa está propondo. Basicamente, são alguns itens que eu vou tratar aqui, eu até anotei para não esquecer nenhum. O fim da estabilidade do funcionalismo público. Esse é um ponto. Então, para dar o auxílio emergencial, o governo quer que aprove essa PEC. Então, não haverá mais estabilidade. Os funcionários públicos poderão ser demitidos pela livre iniciativa dos detentores do poder no momento, prefeitos, governadores, governo federal, e podem ser substituídos por contratações provisórias ou temporárias. Né? É evidente que nós sabemos que isso vai deixar professores, médicos, enfermeiros, fiscais do imposto de renda, fiscais do IBAMA, né? Todo o aparelho do Estado, que é muito importante que seja profissional, né? E que trabalhe de forma republicana, sem sofrer influências políticas, à mercê do político do dia. Imagine como será. Alguém que desagrade um político A ou B pode ser demitido e substituído. Né? Isso é um absurdo, mas é o que está lá proposto. Outra proposta, reduzir até 25% do salário dos funcionários públicos no momento em que haja uma dificuldade econômica. Como o país vive em dificuldade econômica, né, e a situação da economia não vai se reverter a curto prazo, né, a ideia é reduzir 25% da jornada de trabalho e, simultaneamente, o salário dos funcionários públicos. É isso que está proposto. E isso vai valer para o governo federal, para os estados e para os municípios. Então é muito importante que todo o funcionalismo, e não só o funcionalismo, os usuários do serviço público. Porque se você reduz a jornada de trabalho do médico, né, do defensor público, se você reduz a jornada de trabalho do dentista, o que vai acontecer? Você vai ter menos atendimento do professor, você vai piorar o serviço público que a população usa. Então quem vai pagar é a população, né? Nas escolas, inclusive. Outro item, a criação de perto de 90 mil cargos de livre provimento, são os cargos comissionados no governo federal. Então vai ser uma farra enorme, né? O Centrão deve estar maravilhado com essa ideia, porque vai poder nomear todos os cupinchas, os cabos eleitorais, e já são muitos, né? Só militares, tem 11 mil militares nomeados no governo Bolsonaro, né? Em cargos de confiança. Imagine agora 90 mil cargos, está lá na PEC. E o outro item é a unificação
Nós sabemos como é que funciona hoje, que 25% dos recursos dos municípios têm que ser gastos em educação e 15% em saúde. Nós sabemos que a maioria dos municípios gastam mais que os 15% em saúde e gastam os 25% em educação. Então isso dá 40%. O que a PEC quer propor? Quer unificar esses dois fundos. Educação e saúde ficam juntas, o que vai possibilitar você remanejar recurso da educação para a saúde. É fácil imaginar o que vai acontecer, porque nós sabemos que há uma pressão muito grande por recursos para a saúde. Todos os municípios têm fila de pessoas esperando exames especializados, cirurgias eletivas, fornecimento de medicamentos. Então, o que os prefeitos provavelmente farão? Vão tirar recursos da educação, onde há um aporte maior de recursos, e usar em parte, isso vai ser legal, para suprir ou atender em parte essa demanda. Isso vai repercutir na qualidade do ensino, vai reduzir a oferta de vagas em creches, vai reduzir a oferta de serviços públicos no geral, na área de educação, né? As vagas nas escolas, a qualidade da merenda. Então isso tudo pode ser impactado. Está lá também na proposta. Isso está sendo associado à aprovação do auxílio emergencial. Como se fosse assim, olha, se a gente não tirar do funcionalismo público e não enxugar, nós não temos como pagar o auxílio emergencial. Mas se eles não dizem, não dirão, que tem uma proposta, tem duas propostas do deputado Rogério Correia, do PT de Minas, propondo duas coisas simples no Congresso. E aí sim poderia resolver o problema. Tributar os lucros e dividendos das grandes empresas, a distribuição de lucros e dividendos, e tributar as grandes fortunas e as grandes propriedades. Como nós estamos falando aqui, não é de micro e pequena empresa. Porque as micro e pequenas empresas, ao contrário, estão sufocadas, elas precisam de algum alívio fiscal, e não de aumentar impostos. Mas aumentar os impostos, por exemplo, dos bancos, que distribuem bilhões de reais para acionistas, né, para os donos das ações dos bancos, e essa distribuição de lucros não é tributada, não se cobra imposto. Apenas 2 países do mundo não cobram esses impostos sobre lucros e dividendos, o Brasil e a Estônia. Então é um absurdo. Poderia-se fazer isso tributando, né? Fazendo essa tributação sobre lucros e dividendos, sobre as grandes fortunas, as grandes propriedades, e com esse dinheiro pagar o auxílio emergencial, que no meu entendimento não devia ser auxílio, ele devia ser inserido no programa do Bolsa Família, porque aí você tem dados para tornar isso permanente em função da situação real de cada pessoa, de cada cidadão que precise da assistência. Se ele arranjou um emprego, é como no Bolsa Família, ele não precisa mais. E mais, o Bolsa Família já tem algumas condicionantes que são muito positivas, como, por exemplo, obrigar a matrícula das crianças nas escolas, né? Obrigar a presença das gestantes no pré-natal. Então, nós poderíamos até agregar outras exigências, como cursos, né, de capacitação profissional, a disponibilidade de prestar serviço em frente de trabalho nos municípios por alguns dias ou um período da semana, enfim, alguma coisa criativa, né, vinculada aos municípios que conhecem a realidade, e não criar mais uma coisa periódica de apenas 4 meses que eles estão propondo, num valor que é um valor unitário igual para todo mundo, que atende de forma igual os desiguais, né? Para algumas pessoas pode ser suficiente a complementação que eles estão oferecendo, para outras seguramente não será. E o valor máximo, como eu digo, que está se falando, R$250, realmente é um valor insuficiente. Insuficiente para retomar as atividades da economia e insuficiente para garantir um mínimo, né, de aporte financeiro para que as pessoas sobrevivam com dignidade neste período grave de pandemia que se arrasta e que não há previsão de superar, porque
nós teríamos que, pelo menos, se a vacinação estivesse sendo feita como se deve, da capacidade máxima que o Brasil tem, digamos, de vacinar 1 milhão de pessoas por dia, nós precisamos vacinar 170 milhões de pessoas, né? Nós precisamos vacinar 70%, 150 milhões de pessoas, nós levaríamos 150 dias. Né? São 5 meses para atingir isso. Mesmo se a vacina já estivesse pronta e nós estivéssemos trabalhando com a capacidade máxima. Então, esta é a situação. E o terceiro assunto, que está ligado a estudo e que mostra que a nossa crise não é só sanitária e nem só econômica, é uma crise política e até ética, é que neste momento em que nós vivíamos, o país todo deveria estar unido em torno de superar a crise, de juntar forças. O que nós assistimos? A prisão de um deputado federal porque ele está pregando a volta do AI-5, estava, né, que agora está preso, e ofendendo e propondo agressões aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por mais críticas que se faça ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho críticas, eu acho que o STF falhou durante o golpe, né? Ele não foi firme o suficiente durante muitas outras situações, como a Lava Jato, por exemplo, os abusos que o Supremo ficou quietinho. Não importa, para manter a democracia nós precisamos dos poderes independentes, funcionando de forma harmônica e com respeito entre eles. Então não pode fechar o Supremo, trocar os ministros, isso é ditadura. E é isso que está se propondo. Num momento que se devia estar. Então passou hoje o tribunal, o STF passou a tarde inteira discutindo e acabou confirmando a prisão por unanimidade, e agora cabe à Câmara dos Deputados, que deveria estar discutindo assuntos de interesse da população, vai passar lá um bom tempo discutindo para ver se, porque a Câmara tem que referendar essa prisão, ela pode revogar a prisão se os deputados, por maioria absoluta, resolverem que a prisão não é cabível, o STF é obrigado a soltar o deputado. E aí isso vai entrar em discussão, e vai entrar na pauta, e vai ocupar a Câmara dos Deputados por um bom tempo, quando ela deveria estar, né, voltada para resolver os problemas graves da população que nós estamos vendo aí, da pandemia, da crise econômica, né, da falta de investimentos, das deficiências de educação, porque nós estamos falando em cortar recursos aqui de educação e saúde. Nós temos que lembrar que esses recursos já estão, e a PEC propõe isso também, ela permite, ela diz que os reajustes, os gastos para a saúde e educação terão que ser menores que os do ano anterior corrigidos pela inflação. Não pode superar isso. Lembrando que esses recursos já estão congelados desde 2016. Não se reajusta. É importante que a gente tome consciência disso, haja uma mobilização das pessoas que usam os serviços públicos, dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, não é? Para que pressionem o Congresso Nacional, primeiro, para não aceitar essa vinculação, segundo, para buscar fontes de receita de uma forma que melhore o nosso sistema tributário, que é muito regressivo, ou seja, que cobre impostos de quem pode, né, e alivie a carga tributária de quem pode menos. Essa seria a solução. E, finalmente, a questão da democracia, né, que sofre um risco, porque esses movimentos todos de pressão ao Supremo, isso não contribui para que o país encontre uma saída democrática para os seus problemas, discutindo com a população, a saída autoritária, né? E aí isso está vinculado a um outro assunto, que talvez eu traga na próxima conversa, que é a liberação das armas, né? Neste momento em que nós estamos aí sem vacinas, com as vacinas atrasadas, o que acontece? O governo federal, a presidência da República, resolve liberar, aumentar o número de armas e desregulamentar a vigilância sobre essas armas, como se isso fosse prioridade para a população brasileira. Então é isso.
que eu tenho para hoje para conversar com vocês. A Jéssica Vitória acabou de mandar mensagem falando que é uma bela aula. Obrigado, Jéssica, mas não é uma aula não, é só uma conversa para a gente trocar informações aqui. Essas informações, algumas que eu estou passando, como essa aqui do professor Pedro Tourinho, foi ele que me passou, entendeu? Nas redes sociais, né? Ele fez um comentário desse tipo, nós conversamos, e é uma informação que eu não tinha também, e que não passam para a população isso. Dá a impressão que o Brasil é incapaz de fazer uma vacina, e não é. O Brasil poderia ter feito uma vacina brasileira, né? Que aí a gente não dependeria de ninguém e não estaria dependendo da importação, né? Dos insumos farmacêuticos para fazer a nossa vacina que está aí atrasada. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer demais a presença de todos aqui. Espero que essas informações circulem, que tenham sido úteis, e estou à disposição. Nós vamos manter a nossa conversa para melhorar na nossa consciência a respeito desses fatos. Obrigado a todas, a todos e até a próxima.